Ele falou: olha, então vamos fazer uma outra biópsia. Fui novamente para a biópsia. Infelizmente, eu descobri que estava com câncer na outra mama. Foi um impacto também muito grande para mim. Parecia que o meu mundo tinha desabado de novo, porque quando eu recebi o primeiro diagnóstico, eu sempre tive o desejo de amamentar, né? Então, eu pensei, bom, tá tudo bem, agora sobrou a mama direita para eu amamentar, então tá tudo tranquilo. E quando eu recebi o segundo diagnóstico, novamente sem o meu esposo, foi um baque, e eu cheguei no carro e falei assim para ele: não sobrou mais nenhuma mama, eu não vou mais poder amamentar. Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, pessoal. Um prazer ter vocês conosco mais uma vez para a glória de Deus. Se você é novo aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Adriana, aqui está meu esposo William, e nós estamos com esse ministério aqui no YouTube, vai fazer aproximadamente 2 anos. E toda sexta-feira nós temos um quadro aqui que é muito querido de muitos que nos acompanham, que é o quadro Qual a Sua História? Esse quadro é um quadro onde nós compartilhamos testemunhos. E hoje nós queremos compartilhar com vocês o testemunho que vocês talvez conheçam mais o esposo dessa pessoa e não ela, mas provavelmente se você acompanha o trabalho dele, você com certeza já deve ter orado por ela, né? Porque ele já compartilhou um pouquinho Exato. da história dela no YouTube e nas redes sociais. E nós estamos falando de quem? Da Bruna, a esposa do Jefferson Araújo. Para a glória de Deus, estaremos conosco hoje aqui compartilhando o testemunho de vida dela. A Bruna esteve passando nos últimos tempos por uma questão de doença, e ela vai explicar melhor para vocês, e vai falar como Deus agiu e tem agido na vida dela em meio à dor, né? Em meio a essa luta que não é fácil, né? Exatamente, pessoal. E antes de trazer a Bruna para vocês, vamos falar com o nosso Criador mais uma vez. Oremos. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que temos, Pai, de ouvir tantas transformações de vidas, tantas histórias, Pai, que demonstram a tua misericórdia e o teu amor constantemente na vida dos seus filhos, Pai. Obrigado pelo ministério, obrigado pelos palestrantes, Pai, que estão conosco aqui toda semana, e pelo público, Pai, que assiste e eles se transformam, eles conhecem esse Deus amoroso que nós temos, Pai. Que a tua palavra seja levada a todos os cantos do mundo, Senhor. O Senhor vai abençoar a Bruna para compartilhar a história dela, a vida dela, o ministério dela junto com o irmão Jefferson. O Senhor também vem abençoar mais uma vez nossas conexões e que esse testemunho seja para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. 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 Nós vamos colocar aqui na tela, então, a Bruna, para vocês já conhecerem o rostinho dela e dizer Seja seja muito bem-vinda. bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, testemunhando, né, o que Deus fez e ainda continua fazendo na minha vida. Amém, Amém. Glória a amém. Deus. Os momentos que seguem são seus, tá? Tá, então eu vou compartilhar um pequeno trecho da minha história com vocês. E eu gostaria de começar falando a respeito de como eu conheci, né, a mensagem adventista. Quando eu tinha 8 anos, a minha mãe, ela descobriu um câncer de mama e ela não pertencia a nenhuma denominação. E ela tinha um irmão que era adventista do sétimo dia, e esse irmão falou para ela, por que que você não faz um pacto com Deus, que se ele te curar, você vai se batizar na igreja adventista? Então, né, quando a gente está doente, a gente, né, procura Deus sempre. Na verdade, a maioria das pessoas procuram, e foi isso que minha mãe fez. Então, ela fez um pacto com Deus, Deus curou ela, e ela se batizou na igreja adventista. Então, eu fui com 8 anos, porém, aos meus 12 anos, a minha mãe, ela teve contato, através desse mesmo tio, com grupos dissidentes da igreja. Então, ela acabou saindo da igreja, indo para um ministério dissidente, que foi um local onde a gente ficou 10 anos. Então, mas esse é um outro testemunho que meu marido pode contar com você, para vocês com mais detalhes, que também
Deus fez muitos milagres para que nós pudéssemos sair de lá. Então, depois de 10 anos, né? Na verdade, hoje que eu me batizei na Igreja Adventista, vai fazer, se não me engano, 8 anos, eu e meu esposo. Então, foi assim, né, que eu conheci a mensagem adventista. E com relação ao que eu passei, foi no ano de 2020. Esse ano, na minha cabeça, ia ser um ano muito especial para mim, porque eu tinha alguns planos em vista, e um deles era com relação à maternidade, né? Então, eu e meu esposo já temos vários anos de casado, vamos fazer 15 anos esse ano, e naquele ano de 2020 nós estávamos planejando ter nosso primeiro bebê, mais ou menos ali para o final do ano, só que esse ano, não só para mim, né, como para muitas pessoas, por causa do Covid, foi um ano cheio de surpresas. Então, em abril, eu estava tomando banho e eu senti uma bolinha no meu seio esquerdo. Eu achei aquilo um pouco estranho, mas não me preocupei, apesar de que deveria ter me preocupado, né, pelo histórico da minha família. Mas no dia seguinte, quando eu fui tomar de novo, eu senti a bolinha de novo, comentei com meu esposo, então nós achamos que seria melhor eu fazer uma ecografia mamária. Então eu fui fazer a ecografia e o médico, ele me falou assim, olha, não parece ser nada maligno, mas eu sugiro para você, pelo histórico familiar, que você faça uma biópsia. Porque eu havia falado para ele na consulta que na minha família várias pessoas tiveram câncer de mama. Já tinha tido a minha mãe, com 30 e poucos anos, uma tia minha, que infelizmente foi a primeira e ela acabou falecendo, uma outra tia minha e uma prima. E a minha avó tinha tido de útero. Então, o histórico era bem pesado, então por isso ele sugeriu para eu fazer uma biópsia. E eu fui fazer a biópsia, eu marquei no particular, para que pudesse ser mais rápido. Eu não tinha plano de saúde, então por isso, né, eu optei por fazer no particular. E daí, quando eu marquei a biópsia, a médica, com a experiência que ela tinha, ela já viu que não era nada bom. Então, ela falou assim para mim: você pode me esperar na salinha ali fora? E eu falei que sim. Foi então que ela falou assim para mim: olha, eu sugiro que você procure o quanto antes um médico mastologista. Marca uma consulta e vá, o quanto antes. Só que eu, na minha cabeça, eu não entendi aquilo como algo grave, eu só entendi como um conselho para talvez ver o que tinha. Só que pela experiência dela, ela já viu que era maligno. Só que eu vim para casa tranquila. Eu não tinha costume de fazer exames periodicamente, porque eu seguia uma dieta relativamente saudável. Então, eu confiava muito nisso e achava que isso ia impedir que eu tivesse qualquer doença. Só que a alimentação saudável, ela com certeza nos ajuda, né, a ter uma qualidade de vida melhor, mas ela não impede com que a gente tenha qualquer tipo de doença, né? Então, a gente vive num mundo de pecado e a gente está sujeito, né? E eu voltei para casa, não marquei mastologista, e uns 2 dias depois, 2, 3 dias, eu recebi uma ligação de um hospital público me dizendo que eu tinha uma consulta com um mastologista. Eu achei aquilo assustador. Eu pensei, como assim? Eu não marquei consulta com ninguém, né? E o único contato que eu tinha era com aquela médica no particular. E eu me lembrei que ela tinha me passado o telefone particular dela, então eu tive a ideia de mandar uma mensagem para ela. E eu falei, doutora, me mandaram uma mensagem dizendo que eu tenho uma consulta no hospital amanhã. A senhora sabe de alguma coisa? E ela disse que sim, que ela havia marcado a consulta para mim. Então, aquilo foi um baque, foi quando começou a cair a ficha e pensei, bom, eu acho que a coisa é grave. Então, depois ela me falou que ela precisou quase falar com o Papa para conseguir essa consulta para mim, porque não tinha ligação nenhuma, né? Então, e ela trabalhava nesse hospital público também e na clínica particular. Então, mas mesmo assim ela teve dificuldades. E eu fui então, acho que era comecinho de maio, e eu tive que entrar sozinha na consulta, porque
em março, vocês lembram que começou o Covid, né? Então, não poderia entrar acompanhante, estava aquela situação caótica, né? Ninguém sabia direito como que funcionava e tal, e eu fui. E no dia, a médica que deveria me acompanhar, ela não estava, ela tinha faltado por algum motivo e um outro médico me atendeu. E ele foi muito direto comigo, ele nem me preparou, ele só falou assim: olha, se você não tivesse com câncer de mama, eu não estaria aqui conversando com você nesse momento. Naquele momento, assim, parecia que meu mundo tinha desabado. Foi a pior sensação do mundo. Eu não sabia como reagir, eu não tinha ninguém ali para contar. O médico deu aquela notícia, assim, de supetão. Então, foi muito assim, para mim foi muito assustador. E eu não conseguia nem mais prestar atenção no que ele estava falando, eu só queria sair daquela sala e ir para o carro chorar com meu esposo. Então, eu chorei com ele, foi um momento também, né, difícil para nós dois. E daí nós voltamos para casa e eu comecei a palpar meu corpo todo, pensando, será que isso está em mais algum lugar do meu corpo? Porque bate o desespero, né? Foi então que eu senti uma bolinha no meu outro seio, muito pequenininha. Ela era menor que uma lentilha, assim, você tinha que fazer um esforço grande para sentir ela. E eu fui, voltei no médico, eu falei, olha, eu estou sentindo uma bolinha no outro seio. Ele falou, olha, então vamos fazer uma outra biópsia. Fui novamente para a biópsia, infelizmente, eu descobri que estava com câncer na outra mama. Foi um impacto também muito grande para mim, parecia que o meu mundo tinha desabado de novo, porque quando eu recebi o primeiro diagnóstico, eu sempre tive o desejo de amamentar, né? Então, eu pensei, bom, tá tudo bem, agora sobrou a mama direita para eu amamentar, então tá tudo tranquilo. E quando eu recebi o segundo diagnóstico, novamente sem o meu esposo, foi um baque, e eu cheguei no carro e falei assim para ele, não sobrou mais nenhuma mama, eu não vou mais poder amamentar. Então, foi assim, sabe, é a pior notícia que você pode receber, assim, porque quando você recebe um diagnóstico de câncer, também você pensa que você vai morrer. É muito diferente, assim, né? Você, tá com diabetes, tá com alguma coisa, mas quando você fala em câncer, ainda existe aquela sombra, eu vou durar pouco, eu não sei o que vai ser da minha vida. Então, naquele momento eu tinha uma decisão para tomar. Ou eu iria pensar que Deus era muito mal e ele teria me abandonado e por isso isso estava acontecendo comigo, ou eu iria acreditar que Deus, mesmo nessa situação horrível na minha vida, ele estaria comigo. Então, a maneira como as coisas aconteceram, de a médica ir atrás de, né, uma consulta para mim no hospital público, eu já entendi que Deus falou, filha, eu estou com você. Porque que médica, né, que vai ter essa preocupação de marcar um médico para você? Então, eu não consigo entender isso como acaso. Eu vejo isso como Deus atuando na minha vida, né? Então, eu decidi que eu ia confiar em Deus, independente do que acontecesse. E eu, na época, pode colocar a imagem, eu estava com meu cabelo bem grandão. Eu nunca tive, na verdade, cabelo pequeno. Então, eu estava assim, e me falaram que era melhor eu cortar ele bem curtinho, porque a partir ali, mais ou menos, da segunda sessão de quimioterapia, ia começar a cair. Então, eu cortei e eu comecei a quimioterapia, pode colocar a outra foto. Eu comecei a fazer a quimioterapia e seriam 4 sessões da vermelha e 12 da branca. E a partir do momento que eu comecei, a enfermeira falou assim para mim, olha, é bem provável que logo as suas veias elas vão começar a secar. Então, né, você me falaram para eu tomar bastante líquido e tudo, mas que isso talvez não impediria. E eu falei, tudo bem, eu pensei, bom, Deus não vai permitir que isso aconteça comigo, né? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, é sempre, né, com os outros, mas nunca com a gente.
Então, na segunda sessão de quimioterapia, o meu cabelo realmente começou a cair muito no travesseiro. Então, eu decidi que era o momento de raspar a cabeça. E o Jefferson, meu esposo, falou: não, então deixa que eu raspo para você. Ele foi muito participativo comigo no meu tratamento. Eu acho que isso foi fundamental para mim, porque eu tive muita força durante todo o tratamento, porque ele estava ao meu lado. E também uma providência de Deus foi que, como era pandemia, ele não podia viajar. Então, ele ficou o tempo todo comigo. Então, e eu pensei, bom, já pensou se eu tivesse ficado doente um ano antes? Ou ele teria que desmarcar todas as viagens dele, ou eu estaria sozinha em algumas. Então, tudo aconteceu da maneira como Deus quis, pela providência dele. E todo o tempo eu entendia Deus me mostrando: eu estou com você. Então, quando eu raspei minha cabeça, eu não senti tristeza nenhuma, eu encarei aquilo como passageiro. Eu pensei, bom, agora, daqui a pouco meu cabelo vai começar a crescer, então eu não chorei, fiquei bem tranquila. Claro que isso não acontece com todas as mulheres, mas comigo foi assim. E eu fiquei, então, carequinha, e eu tentava ver sempre o positivo de tudo. Eu pensei, não, então agora eu vou testar todos os tamanhos de cabelo, porque eu nunca tinha tido coragem de cortar o cabelo curto, né? Então, Deus foi me dando muita força e eu lia muito para me ajudar a ter sempre pensamentos, né, que me elevassem, que não me deixassem para baixo. Então, eu me apeguei muito com Deus, me entreguei, e tinha muitas pessoas orando por mim. Creio que isso também me ajudou demais. Acredito muito na oração intercessória. E daí aconteceu uma outra situação, que a partir da terceira vez que eu fui fazer a quimioterapia, a enfermeira me furou várias vezes, e eu já entendi que aquilo era um sinal que minha veia já estava secando. Então, eles não conseguiam encontrar a minha veia. Eu fiquei muito triste, porque assim, a agulha é mais grossa do que o normal, então é uma dor assim bem desagradável. E eu sou bem sensível para dor. E tudo bem, né? Aconteceu na terceira. Daí, na quarta sessão, isso eu fazia a cada 14 dias. Eles me furaram 6 vezes. Aquilo para mim foi assim outro baque, sabe? Eu comecei a chorar assim muito assim, falei, e eu pensando comigo mesma, enquanto as enfermeiras ali tentavam me furar. Sim, eu pensava, Senhor, será que toda vez vai ser assim? Ainda faltavam mais 12 sessões. E eu pensei, será, Senhor, que eu vou ter que passar por tudo isso? Eu não vou suportar. Eu falava para Deus, eu não vou suportar. E a enfermeira, através daquilo que aconteceu, Deus usou a enfermeira, tocou no coração dela para que ela corresse atrás de um catéter PIC, porque lá no hospital era assim. Eles colocavam o catéter, aqueles nessa região aqui, em pessoas que tinham tratamento a partir de 2 anos, porque era um custo grande para o hospital colocar esse catéter, era cirúrgico, né? Então, no meu caso, que o tratamento ia ser 6 meses, eles não iam colocar para não dar muito gasto, né? Porque o tratamento quimioterápico, ele já é caro em si, então eles não colocavam. Mas, por essa situação que aconteceu comigo, eles colocaram um catéter que eles no hospital têm o costume de colocar em recém-nascidos. Então, graças a essa situação, Deus também atuou e eles colocaram. E a partir da quinta sessão, ou quarta, não me lembro bem, eu não precisei mais ser furada. Então, pode mostrar a foto que é o catéter, também foi um presente de Deus. Eu tinha que ter muitos cuidados com esse catéter, né? Porque como ele estava ligado direto à veia do meu coração, tinha que ter muito cuidado com limpeza, mas graças a Deus não deu nenhum problema, e eu entendi também um carinho de Deus comigo. Então foram, ao todo, 16 sessões. Nessa foto aí, que podem ver como que eu ia para o hospital, por causa da questão do Covid, né, eu tinha que cuidar muito. E porque assim, como você faz quimioterapia, a tua imunidade cai muito. Então, qualquer coisa que você pegue, isso pode te levar
a morte. Então, a médica falou para mim, olha, cuida ao máximo, não tenha contato com ninguém. Quando vier para o hospital, tome muito cuidado, porque isso pode ser fatal. Então, a gente ficava muito preocupado, mas entregava nas mãos de Deus. E graças a Deus, durante todo o período, eu não peguei Covid. Eu fui pegar depois Covid, só quando estava quase acabando. Então, não o tratamento, quando estava quase acabando o Covid mesmo. Então, Deus foi muito misericordioso na minha vida. E eu acho que tem a foto da minha última quimioterapia aí, né? Eu encerrei o ciclo da quimioterapia e o comum, o aguardado pelo médico, era que com a quimioterapia os tumores, eles diminuíssem tudo ou ficassem muito pequenos. E o que aconteceu comigo? O tumor, ele diminuiu nas 4 primeiras sessões da vermelha e nas 12 sessões da branca ficou estagnado. Então, ele nem cresceu e nem diminuiu. Só que quando eu parei de fazer a quimioterapia, ele começou a crescer muito rápido. E eu precisava esperar 30 dias para fazer a cirurgia, para que a minha imunidade subisse. E só que quando eu voltei na médica, falei, doutora, eu acho que cresceu muito. E ela palpou, ela falou assim, você precisa ser operada urgentemente. Então, nós não pudemos esperar o período de 30 dias. E a cirurgia que eu iria fazer era mastectomia bilateral radical. Essa cirurgia é a remoção total da mama, tirar a pele, tirar tudo, para que não sobre nada e não fique nenhum resquícios das células cancerígenas. Então, isso seria um outro desafio para mim, porque a mulher sabe, né, que a mama é muito importante, né? Então, eu fiquei muito preocupada qual seria a minha reação, porque durante todo o tratamento, como eu comentei, eu havia reagido muito bem, pela graça de Deus, né? Mas nessa situação eu confesso que eu fiquei bastante apreensiva e infelizmente aconteceu uma outra situação, que quando se faz a mastectomia dessa maneira, eles fazem a reconstrução na mesma cirurgia. Então, você sai com as mamas já, né, da cirurgia, você não sente tanto o baque, claro, né, que não é a tua mama como era antes, mas pelo menos você sai já com o volume ali e tal. Só que como precisou ser adiantado e era bem final do ano, o hospital estava sem o material para fazer essa reconstrução. O material era um expansor. Para quem não sabe o que é um expansor, ele é como se fosse um potinho redondinho que não tem nada de líquido, ele é molinho, e eles colocam dentro vazio, e eles vão enchendo com soro até a tua pele expandir e ficar do tamanho da prótese de silicone. Para depois, em outra cirurgia, você tira aquele expansor e coloca a prótese. Então, nós começamos a orar, pedir para Deus intervir mais essa vez e conseguir. A gente até ofereceu se a gente podia comprar e levar para o hospital. Eles não permitiram, disseram que era uma regra do hospital. E eu fui fazer a cirurgia mesmo assim, porque como a doutora havia dito, eu não podia esperar mais nada. E eu estava bem tranquila, né? Fiquei bem tranquila até chegar a hora da cirurgia. E quando chegou o momento mesmo da cirurgia, eu lembro que eu olhei para a médica que ia me operar, ela era uma querida, foi quem me acompanhou durante todo o tratamento, ela era muito humana, e ela perguntou para mim, tá tudo bem? E eu falei para ela, eu tô com muito medo. E eu lembro que ela pegou na minha mão e falou, tá tudo bem, eu tô aqui com você. Então, eu entendi aquilo me deu uma paz, e eu entendi como se Jesus estivesse presente ali naquela sala de cirurgia e pegando na minha mão, sabe? Então, aquilo foi muito confortante para mim, e a cirurgia começou, durou várias horas, e eu fui para o quarto, toda enfaixada, aqui nessa região eu não vi nada, e no dia seguinte a médica apareceu e ela falou para mim, eu vou desenfaixar. E eu falei, tá bom, mas eu não quero olhar.
porque eu fiquei com muito medo qual seria a minha reação de ver que eu estava sem as mamas, né? E ela começou a desenfaixar e ela começou a me explicar como que eu teria que fazer o pós, né, operatório, como que eu iria trocar os curativos. E eu pensei comigo, como que eu não vou olhar, né, se ela está me explicando o que que eu tenho que fazer? Foi então que eu olhei e naquele momento eu não senti nada, eu não senti vontade de chorar, eu não senti tristeza, eu não senti nada. Parecia que eu estava olhando para um pequeno arranhão na minha mão. Foi assim muito Deus atuando, porque é inexplicável uma situação dessa. É um milagre de Deus. E eu fiquei nessa situação sem as mamas durante um ano. E foi o ano de 2021, nós estávamos ainda em pandemia, então eu não saía de casa. Então isso para mim também foi bom, porque, né, eu fiquei mais reservada e tudo. Então eu vi que Deus cuidou de todos os detalhes. E durante todo o processo eu tive muito apoio da minha família. Até tem algumas fotos que eu coloquei aí que tá com os meus pais, eu tenho um irmão e a minha cunhada, e tem uma outra foto também que está com os meus sogros. Esse é o meu irmão, a minha mãe e meu pai, minha cunhada, eu ali carequinha. E daí a próxima foto é o meu sogro, a minha sogra, o meu cunhado, minha concunhada. Eles também estiveram muito presentes, eram as únicas pessoas que eu tinha mais contato, justamente por causa do Covid, né? Eles estavam se cuidando muito, por isso que eu tinha contato com eles. E eu recebi também dos amigos da igreja uma visita surpresa de uma carreata, que foi muito legal. Eu senti também o amor deles comigo e o apoio deles foi fundamental, porque isso me dava forças também para continuar. E depois que eu fiz, então, a cirurgia, eu precisei fazer mais 27 sessões de radioterapia, porque como o tumor foi muito agressivo, poderia ter ficado células cancerígenas ali na região, então era uma outra maneira, né, de eliminar. E depois eu fiz mais 6 meses de quimioterapia oral. Então, foi um processo longo, que a princípio os médicos não me disseram que ia ser tão longo. Eles não dizem justamente para que você não se abale, né, já de cara, e você vai recebendo aos poucos as informações. Então, logo que eu comecei a quimioterapia, um pouco antes, eu tentei seguir uma alimentação mais saudável possível. Cortei alguns alimentos, né? O açúcar, que a gente sabe que é muito mal para alimenta as células cancerígenas. Só que depois que eu comecei a quimioterapia, eu já não consegui seguir tanto. Açúcar eu não consumia, mas porque quando você faz a quimioterapia, o teu paladar, ele não aceita nada, você não tem vontade de comer nada. Então, você tem que comer aquilo que te apetece, né? Então, eu fiquei bem magrinha. Na época, quando eu comecei o tratamento, eu pesava 62 quilos, eu fiquei pesando 56. Então, eu já sou uma pessoa magra, então eu fiquei muito magra. E hoje que eu estou conseguindo recuperar o peso, mas é todo um processo, né? E eu esqueci de falar um detalhe que, por causa da imunidade muito baixa, eu também não conseguia recuperar muito rápido. Isso era ruim e eu tive que tomar muitas injeções na minha barriga. Acho que eu até coloquei a foto aí, para que a minha imunidade subisse o quanto antes. E essa injeção, ela também era muito cara e a médica conseguiu para mim pelo SUS. Então, foi um outro, né, benefício que Deus conseguiu no meu tratamento. Então, eu fiz o meu tratamento todo pelo SUS, mas foi como se fosse um tratamento particular, porque eu tive, sabe, tudo o que eu precisava e mais um pouco. Então, Deus cuidou de mim em todo momento. E depois, então, que eu terminei a quimioterapia oral, eu precisava fazer uma desintoxicação do meu organismo,
porque eu nunca havia tomado tanto medicamento na minha vida, seja venal, seja oral, foi muito mesmo. Eu era daquelas pessoas que eu não tomava remédio nem para dor de cabeça, porque eu evitava ao máximo o remédio. Então, eu sentia que meu corpo estava muito intoxicado. E depois que eu terminei, eu senti alguns sintomas de depressão, que eu não sabia que era. Eu comecei a sentir uns 15 dias, mais ou menos, depois que eu terminei todo o tratamento. Eu não tinha vontade de fazer nada, eu queria só ficar deitada. Foi então que eu ganhei de presente de alguns amigos, irmãos que acompanham o ministério do meu esposo, uma estadia na Clínica São Roque Adventista, onde eu fiquei por 14 dias, que foi uma bênção na minha vida. Eu voltei de lá outra pessoa, eu fui com esses sintomas de depressão e eu saí de lá sem nenhum sintoma. Então, foi como se fosse um restart na minha vida. A partir daquele momento, assim, eu comecei a tentar ter uma vida normal, né? Porque a gente acha que vai voltar assim de uma hora para outra, mas é todo um processo, né? Até o corpo voltar a ser o que ela era antes, mas com certeza o tratamento nessa clínica me ajudou muito a avançar todo esse processo. Um outro detalhe também que eu esqueci de comentar é que eu sempre gostei muito de tirar fotos, né? E durante o tratamento, um fotógrafo conhecido nosso, ele entrou em contato dizendo se a gente não gostaria de fazer um ensaio para testemunhar sobre esse momento que a gente estava passando, porque como nós estávamos compartilhando tudo nas redes sociais, era algo público, ele queria nos dar de presente um ensaio. Então, aquilo também eu entendi como um presente, um mimo de Deus, né? Então, eu fiquei muito feliz com esse presente e eu guardo com muito carinho essas fotos, que é um momento, né, da minha vida que não deve ser apagado e nem quero que seja. E isso também foi um presente de Deus durante esse processo. Foi o fotógrafo Anderson Loyola, acho que alguns de Curitiba conhecem ele. E depois eu fiz a reconstrução. Depois de um ano, eu coloquei o expansor pelo hospital. Eu fiquei 6 meses com expansor, até a pele expandir o tamanho que deveria. E então, eu fiz a cirurgia para colocar a prótese de mama. Então, graças a Deus, hoje, né, eu já estou com a reconstrução. Talvez eu necessite fazer mais uma cirurgia para arrumar alguns detalhes, mas sou muito grata a Deus pelo que Ele fez na minha vida. E pela história de Jó, a gente vê que o sofrimento ele é infligido por Satanás, mas Deus ele predomina sobre qualquer sofrimento para fins misericordiosos. Então, eu creio que tudo o que eu passei não foi em vão na minha vida. Eu creio que o sofrimento é o que Deus usa na nossa vida após o pecado para nos moldar, para nos fazer crescer. Então, é até forte dizer isso que eu vou dizer, mas depois que a gente passa por uma experiência dessa, eu até me perguntei se eu pudesse escolher, se eu passaria por isso, e eu digo que sim, porque hoje eu vejo Deus de uma maneira muito diferente, como se fosse um pai mesmo, sabe? Como eu sinto ele perto de mim, e eu lembro de tudo o que ele fez por mim, e eu tenho certeza de que ele me ama e que ele cuida de mim em todos os detalhes. Tem um texto que no Espírito da Profecia que diz que Deus cuida de cada ser humano como se ele fosse o único ser existente na Terra. E eu creio nisso e eu tenho certeza disso, porque isso foi real na minha vida. Então, Deus ele é um Deus de detalhes, né? Então, ele dá para nós aquilo que ele acha que a gente precisa. Se ele não dá para nós, é porque a gente não precisa daquilo. Então, eu sou muito mesmo grata a Deus, e tem um texto
que durante todo o meu tratamento foi muito forte na minha vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele está em Efésios 3:20. Deus é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Então, eu nunca pensei que eu teria coisas, né, durante esse meu tratamento, e eu vi muito mimo de Deus, né, coisas que pessoas não têm durante o tratamento. Um detalhe que quando a gente fica doente, a gente fica muito perceptível a pequenos detalhes. Parece que tudo é Deus falando, tudo é Deus, sabe? É uma coisa incrível, assim. Por isso que eu digo que a experiência que eu tive com Deus foi uma coisa maravilhosa. E eu lembro que tinha várias outras pessoas que faziam a quimioterapia no mesmo momento que eu. E algumas mulheres, às vezes senhora, elas precisavam pegar ônibus para ir para o hospital. Elas saíam de madrugada, às vezes chovendo, sabe? Então, e eu ficava pensando, senhor, eu posso vir de carro até aqui, o meu esposo está comigo, mulheres iam sozinhas, muitas mulheres são abandonadas nesse momento. Então, tudo isso é como se fosse mimos de Deus, sabe? Que a gente vê que Deus, ele é muito misericordioso, mas também Deus, ele não dá uma prova maior do que a gente pode suportar. Então, cada pessoa, Deus trata de uma maneira diferente. Isso também foi uma coisa que eu entendi, porque a gente pensa assim, ai, mas por que eu tive câncer? Eu cuidava da minha saúde e eu tive câncer. E a outra pessoa lá come só, sei lá, embutido, bolacha recheada e não tem nada. Porque Deus, ele é um Deus individual, que ele trata cada um de maneira individual. Então, a gente não tem que se preocupar com as outras pessoas. A gente tem que se preocupar com nós mesmos, porque Deus, ele atua para a nossa salvação individual. Então, o que você precisa para que você seja salvo? Então, é isso que Deus vai permitir que aconteça na sua vida. E com certeza ele vai atuar para que você saia da prova mais forte do que entrou. E às vezes eu me pergunto, mas e se eu tivesse morrido? Isso não seria para a glória de Deus? Então, eu creio que também seria, porque tudo está sobre o controle de Deus, né? Deus tem nas mãos todas as coisas. Então, independente do que acontecesse, seria para a glória de Deus. E paciente oncológico não tem um minuto de paz, né? Eu costumo dizer isso porque a gente, depois que descobre uma doença como essa, a gente tem que sempre estar no médico, sempre fazendo exame, porque a chance de você ter novamente a doença é grande num período de 5 anos. Depois de 5 anos, você passa a ter a chance de ter o câncer como todas as outras pessoas que não tiveram, mas esses 5 anos é um prazo muito crítico. Então, em outubro do ano passado, apareceu uma mancha numa costela, aqui, bem nessa região, no segundo arco da costela, e eu precisei fazer uma biópsia, faz 15 dias que eu fiz. E eu não sei quais são os planos de Deus, se eu estou doente de novo, ou se eu não estou, eu não sei, eu quero crer que não estou, que Deus me curou completamente, mas eu entreguei isso nas mãos de Deus para que seja feita a vontade dele, independente do que seja, eu creio que Deus vai estar comigo durante toda a minha vida, assim como ele mostrou que esteve até o momento. E quem sabe, né, se um dia for da vontade de Deus, que a gente possa, né, ter o nosso bebê como esperado. Mas se não, né, que seja feita a vontade de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Achei muito interessante uma frase que você falou, né? Que Deus ele vai permitir o que for para te salvar. Olha que amor que é esse, né? E assim, na nossa visão, a gente não consegue compreender a mente de Deus, né? Mas quando você passa por uma situação dessa, você percebe como que Deus trabalha, Sim, começa a compreender melhor o caráter de Deus. É realmente uma bênção, né? Às vezes, sim. alguns olham como uma maldição, mas a Bruna trouxe como uma bênção, né? Isso que é interessante. A forma que você encara a situação, né? Faz toda a diferença. Eu lembro do Jefferson também pedindo, né? Falando assim, olha, minha esposa, ela vai
fazer um exame, aí depois peço oração de vocês. Eu lembro que a gente estava sempre lá, né, acompanhando e orando também por você, Bruno, para que Deus Obrigada. cuidasse, né? E estivesse te dando a paz, estivesse te dando tranquilidade, não só você, mas ao Jefferson também, aos seus familiares, porque não é fácil para ninguém, né? Não é fácil para a pessoa que está recebendo, mas também não é fácil para os familiares. E eu vejo com o seu relato como Deus te trouxe essa paz e te usa como um testemunho vivo para contar que Ele está, sim, em meio à dor, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, Ele está ali cuidando de detalhes que muitas vezes a gente não percebe. Mas que depois, quando a gente para refletir, começa, nossa, isso aconteceu dessa forma, não poderia ser dessa forma. Com certeza é mão de Deus, né? Exatamente. Isso que é muito lindo, né? O agir de Deus. Amém. Amém. Eu lembrei agora de uma frase que meu esposo, ele fala muito, né? Ele tem um sermão que ele fala sobre sofrimento, e é de algum autor, não sei dizer de quem é, mas a frase é que se você sabe quem Deus é, você não precisa entender tudo o que ele faz. E é realmente isso, né? Que a gente, Bom, né, tenha sempre isso em mente, porque Deus é Deus e ele é incompreensível para nós seres humanos, né? Uau, nossa, muito amém. verdadeira essa frase. Bru, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou que começou a ler muito nessa época. Você teria algumas sugestões para deixar para o público de livros que te fortaleceram ou que foram importantes, né, nessa sua jornada? Sim, tem um livro em especial. Amor, pega ali para mim o livro do sofrimento. Que ele fala justamente sobre o sofrimento. E ele falou muito comigo mesmo. E todas as pessoas que estão passando por alguma doença ou qualquer outro tipo de sofrimento, eu indico esse livro, porque assim, ele é muito bom. Ele se chama Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. Timothy Keller. Isso. É muito bom mesmo. E eu lia bastante o Espírito de Profecia, mas eu lembro que teve um também que falou bastante comigo, que era um livro de Esther, que falava a respeito da força dela, né, do que ela fez. Então, eu, né, como mulher, né, às vezes a gente acha que a gente não pode fazer muita coisa, mas nós somos também instrumentos na mão de Deus, né? Deus nos usa também, né? Nós mulheres. Então, aquilo também foi muito, né, falou muito comigo. E também o espírito de profecia, eu lia bastante, então todas as frases parecia que Deus estava falando diretamente comigo. Então, como que eu falei, por causa como a gente fica muito sensível, a gente entende que é para nós. Uau! Amém. Essa sensibilidade espiritual é uma bênção, né? Imagina você conseguir ver o agir de Deus em cada detalhe, porque no dia a dia a gente acaba ignorando, né? É, Essas ricas bênçãos que nós temos. Muito é. linda. Bru, uma outra pergunta que eu queria fazer para ti é, para uma pessoa hoje que descobriu um diagnóstico assim como o seu, ou de algum outro câncer, ou alguma outra doença, o que você gostaria assim de ter ouvido naquela época e que hoje você usa para dar de conselho para essas pessoas e que você possa compartilhar, assim, para animar ou para fortalecer, enfim. Então, na verdade, assim, muitas pessoas tentam nos confortar nesse momento, mas eu acho que é muito difícil, porque, como eu comentei, cada experiência é muito individual. Então, você acaba não conseguindo, porque você, né, não conseguiu passar por aquela dificuldade, teu problema foi diferente. Claro que muitas pessoas acabam passando por um problema parecido e é um pouco mais confortante você conversar com uma pessoa dessa. Mas o que me confortava muito era receber mensagens de pessoas dizendo: estou orando por você. Então, isso era assim incrível para mim, porque eu sentia como se Deus também tivesse respondendo a oração dessas pessoas. Então, por isso que eu já acreditava na oração intercessória, porque nós tivemos algumas experiências na minha família com meu irmão. Então,
eu cria muito nisso. Então, isso era muito confortante para mim. E o conselho que eu dou é se apegar muito com Deus e ler muito, porque quando a gente lê, claro, lê coisas que edificam, né? Quando a gente lê aquilo, ainda mais a gente, né, estando bem sensível a qualquer coisa, a gente sente Deus operando na nossa vida e isso também faz com que a nossa mente fique cheia de coisas boas e não pensando em coisas ruins, porque se você fica sem fazer nada, você é doente, você vai pensar o quê? Vai pensar só coisas ruins, eu vou morrer. Então, se você está lendo e você está vendo que aquilo está te erguendo, está te colocando para cima, então eu indico muito leitura e oração mas, acima de tudo, foi a leitura que fez a diferença para mim. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu queria ler só 2 textos para vocês. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala: a oração de um justo é poderosa e eficaz. E em Mensagens Escolhidas tem um texto muito lindo que fala: anjos ministradores aguardam ao pé do trono para obedecer instantaneamente ao mando de Jesus Cristo, no responder a toda oração feita em sinceridade, com fé viva. Glória a Deus. Seu relato da oração intercessora me lembrou um livro, que é o livro Respostas Incríveis à Oração, do Roger Morneau. Exato. E ele começa contando a história dele de um momento onde ele foi internado por um motivo de doença também. E ele conta que ele estava tranquilo com Deus. E ele e a esposa começavam a orar pelas pessoas que estavam ali internadas também, e muitas delas começaram a sair do hospital curadas, né? E eu lembro que ele relata ali no capítulo que ele sabia, né, que tinha muita gente orando por ele, e que ele faz uma oração para Deus falando assim: Senhor, se for da sua vontade que eu não viva mais, tudo bem, eu estou feliz com isso, porque o Senhor já me resgatou, o Senhor já me salvou, eu estou em paz. Mas sabe, Senhor, tem muita gente orando por mim. E se for da tua vontade que a fé dessas pessoas sejam fortalecidas com a minha cura, através da minha cura, porque elas estão orando por isso, que assim seja feito. E quando eu li isso, fez um sentido maior ainda para mim da oração intercessora, porque Sim. Não é só pela pessoa que nós estamos orando, é para fortalecer a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus também. E esse pequeno livro, ele relata várias histórias do Roger Morneau em relação a orações que ele fazia pelas pessoas. O ministério dele era um ministério de intercessão. E quando você fala, Bruto, ministério de intercessão é poderoso, eu enxergo da mesma forma. Ele é muito poderoso. E ele começa a transformar a gente que faz parte desse ministério, Sim, né? Exatamente. É um convite para você fazer parte desse ministério aí de oração. Todos os dias, coloque lá no seu caderninho, nas pessoas que você queira orar, você vai ver Deus respondendo de maneira impressionante. E faça isso como a Bruna sugeriu também. Manda só uma mensagem: ó, estou orando por você, ou orei por você. Independente da situação, né? O benefício que traz para a felicidade da pessoa saber que alguém está orando por você é assim, não tem como descrever. É lindo, assim. Uau. Bruna, muito obrigada por você aceitar estar aqui, por você compartilhar a sua história. Foi muito especial. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida do seu esposo, né? Esse ministério que vocês têm juntos, né? Porque é um trabalho junto, né? De vocês. E que vocês sejam sempre bênçãos na vida dos outros. Tem sido, né? Já tem sido, mas que continue sempre mais e mais e mais. Eu que agradeço o convite, né? E que vocês também possam prosperar com esse canal, que com certeza tem abençoado muitas pessoas, né? Glória a Deus. Amém. Amém. Você poderia fazer uma oração para a gente encerrar esse momento? Sim, vamos orar. Senhor nosso Deus, que no grande céus habitas, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, que tudo o que conversamos aqui seja para a tua honra e para a tua glória,
e que possa, Senhor, tocar, ajudar outras pessoas que estão passando por dificuldades, por momentos de sofrimento na vida de cada um, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, delas, assim como o Senhor teve da minha, e que o Senhor opere grandiosamente. Somos gratos a Ti por tudo o que o Senhor tem nos feito e ainda fará. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, esse casal, esse canal, que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Uau, Amém. muito obrigado mesmo, Bruna, mais uma vez, por estar conosco aqui. E você aí que gostou, comente, faça os comentários aí também, né? Mande uma mensagem para a Bruna, ela vai ler depois os comentários aí também. E que o Senhor esteja com você mais uma vez essa semana que vai se seguir. Qualquer novidade, dúvidas também, pode falar conosco, estamos aqui também para ajudá-los. Amém. Muito obrigada pela sua companhia aqui, muito obrigada pelas suas orações, porque a gente também recebe esses relatos que estão orando por nós. Nós também temos orado muito por vocês aqui. E a gente vai deixar também aqui na descrição do vídeo o canal do esposo da Bruna, as redes sociais dele, se vocês quiserem entrar em contato com eles, tá bom? E é isso. Que Deus abençoe essa vida e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Até Até mais mais, e pessoal. Deus abençoe. tchau, tchau. Tchau, tchau.